Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast, o JubaCast. E esse vai ser o último episódio. Eu já posso ouvir a carinha de triste de vocês, a tristeza. Já posso sentir no olhar de vocês já. Só que, nada mais, nada menos, esse último episódio vai ser sobre o mercado de trabalho, um tema super importante para a juventude. Eu me chamo Camila, sou líder da juventude aqui da Igreja Batista em Ponte Preta. E eu me chamo Igor, também sou líder da Igreja Batista em Ponte Preta. E agora a gente vai começar a apresentar os nossos convidados. Hoje temos dois, né? Hoje temos dois convidados. A primeira convidada, vamos ver se vocês sabem quem é. Nossa convidada é membro aqui da Igreja Batista Ponte Preta. Ela é casada com o Everton e é mãe do João. É formada em Estética e Cosmetologia e em Técnico em Administração. Atualmente ela está cursando pós em Logística e Gestão de Pessoas e trabalha em uma das maiores distribuidoras de alimentos do Rio de Janeiro, como assistente de diretoria. E o nosso segundo convidado já foi membro aqui da igreja, tem uma história aqui da igreja. Hoje congrega na PIB do Meyer, é casado com a Lívia, é papai do Isaac, é formado em nanotecnologia pela UFRJ, ele é mestre em engenharia elétrica pela PUC e atualmente ele é engenheiro de dados na Big Data, que é uma grande gerenciadora de dados do Brasil. Então, sejam bem-vindos, Vitor e Esther! Obrigada! Muito bom, gente, estar aqui com vocês. Muito bom. E agora a gente vai começar as perguntas. Perguntas básicas, assim, Enem, Tranquilo. CNU, que tá na moda. Tranquilo, coisa boa. Então vamos lá. Vitor, explica, vamos começar no básico. Mano. Explica pra gente o que é nanotecnologia e o que te motivou a escolher o curso de nanotecnologia na época. De nanotecnologia. Tá bom. Primeiro eu vou agradecer o convite, gente. Muito obrigado. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Vamos lá, nanotecnologia é basicamente um passo atrás, na verdade. Nano é uma escala dentro das medições. Então, quando a gente tem 1 metro ali, é uma medida padrão, né? E aí a gente vai diminuindo até chegar no nano. O nano é 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Então, nanotecnologia é tudo que trata mais ou menos nesse tamanho. Então, toda a tecnologia desenvolvida, toda a ciência estudada ali de atuar dentro do que se refere a moléculas, a superfícies de materiais que estão, né, dentro dessa escala ali. E aí, nanotecnologia basicamente é todo estudo que envolve essa área. Aí pode ser biológico, pode ser físico, pode ser químico, pode ser matemático, né, fazendo teorias e simulações, então tem muita coisa. E o que me motivou é porque era uma carreira muito científica e na época eu queria ser cientista. Então eu tinha muito disso e vendo assim para onde iria, né, a possibilidade da carreira, eu falei, acho que é interessante, acho que é mais ou menos por onde eu quero ir e foi por isso que eu escolhi. Muito bom. Você já se imaginava seguir para a área de dados? Não, nunca me imaginei. Foi, na verdade, uma mudança que veio na pandemia e foi meio doido, porque eu sempre trabalhei com dados por conta da nanotecnologia e depois do mestrado, que eu também atuei com um pouco de nanotecnologia. E aí, na verdade, eu penso sempre que a minha carreira de dados começou ali, porque eu trabalhava com simulação, então tinha muito dado, muita coisa chegando e eu tinha que me organizar de algum jeito. Tinha que fazer as coisas fazerem sentido, até para as apresentações. Vocês também, trabalhando na área acadêmica, sabem que toda hora é um artigozinho, um negocinho, um beleléu que tem que fazer ali, e aí foi assim. E aí eu comecei organizando, fazendo tudo mais, e depois eu meio que me senti sendo levado para ali. E aí na pandemia, como os laboratórios fecharam, tudo ficou meio assim, eu já estava meio estranho, aí falei, bom, acho que eu vou mudar. E aí eu comecei a estudar de fato para parte de dados, trabalhar com engenharia de dados e fui seguindo para esse caminho e depois fiz a virada final. Mas foi uma transição bem tranquila porque eu sempre usei a programação e tudo dentro da área de nanotecnologia. Então assim, foi quase um caminho natural. Eu só saí um pouco mais de dentro do laboratório e fui para trabalhar mesmo na empresa e Show de bola. Show.
E aí agora a gente vai pra Esté um pouquinho. A gente pegou um briefzinho antes, né? Então a Esté começou aí com uma administração, técnica de administração. Isso. Certo? E aí começou a trabalhar muito cedo, né? Desde jovenzinha, lá, 16 anos mais ou menos. Sim, sim. Você já entrou na área da beleza. Explica aí pra gente um pouquinho do que foi esse início da área da beleza, o que te convenceu, né? O que brilhou seus olhos quando você chegou lá nessa área. Eu acho que o que me movimentou mais a isso e que me levou foi gostar de fazer. Foi a paixão por aquilo. Eu sempre gostei muito de maquiagem, sempre gostei muito desse momento da mulher parar de se arrumar. E eu fui atrás de curso. Minha mãe apoiou, me incentivou, né? Pagou um curso de maquiadora. E eu fazia nas minhas amigas, Camila lembra na época. Maquiava todo mundo, eu adorava aquilo. E a gente vai crescendo, né? 16, 17, a gente vai vendo as necessidades. Ai, quero comprar aquela blusinha. Ai, eu quero sair com a minha amiga. E tem coisa que a gente já vai, poxa, eu vou ficar pedindo dinheiro pra minha mãe de novo. Eu senti essa necessidade, até mesmo pra eu comprar mais maquiagem pra mim. Aí comecei a trabalhar por conta própria, indo na casa das pessoas. Trabalhei em algumas casas de noiva aqui em Queimados. E foi um marco pra mim, porque foi o meu primeiro, assim, experiência profissional autônoma, sabe? Eu por mim mesma. E também na época eu vendia Avon, vendia Natura, vendia tudo. Que é uma forma também de você aprender a se relacionar, você aprender a se comunicar, você aprender a falar com as pessoas. Então, empreendedorismo, né? Sim, Foi um sim. empreendedorismo. E aí eu comecei disso. Aí disso veio a vontade de me especializar e fazer algo mais sério, sabe? Aí por isso que eu fiz a faculdade de estética e cosmetologia. Foram anos bem legais, que depois eu também me especializei na área de laser, de fotodepilação, que foi o que eu trabalhei até mais ou menos... Eu casei, aí eu parei de trabalhar, entrou a pandemia. Eu acho que a pandemia mudou mais ou menos a vida de todo mundo. E eu não senti mais vontade de trabalhar, porque essa área da estética, a área da beleza, é muito forte no centro do Rio. E aqui agora que tá começando a pegar mais, que as mulheres estão começando a investir, porque normalmente, antigamente, Camila, você lembra de coisas muito fortes aqui pra Baixada? Não. Não tinha, então eu já me via casada, com uma casa, e todo dia pro Rio, eu na minha cabeça, e ficaria muito pesado. Aí, depois da pandemia, né, comecei a voltar pro administrativo. O networking foi muito importante para mim nessa hora de você conhecer pessoas que possam abrir portas para você em trabalhos, porque conhece a sua índole, conhece o seu caráter, e isso ajuda muito, né? Aí entrei numa fábrica de açaí, comecei a trabalhar no administrativo, e isso eu comecei a desenvolver. Mas eu engravidei e eu quis parar. Eu quis parar realmente para ter esse tempo pro meu filho. E agora o João, com 2 aninhos, eu retornei. Aí agora retornei também por conta do networking para essa distribuidora. Até te consertando, Camila, porque eu acho que eu que te mandei errado. Eu realmente estou me especializando em logística e gestão de pessoas, mas agora eu faço graduação em processos gerenciais. Maravilha. Eu esqueci de falar sobre isso, que realmente agrega na minha função hoje, que é assistenciar a diretoria. Sim, da perfeito. distribuidora, entendeu? Eu acho que é isso, deu Legal, pra passar, legal. né? E aí a gente, voltando um pouquinho de novo, né? Você falou que lidou muito com o público, né? Muito. E a gente puxa um gancho até pra poder ajudar a galera que tá numa vibe muito autônoma hoje em dia, né? Muito características de MEI e tudo mais. Sim. O que você acha que é bom para desenvolver esse atendimento ao cliente, né? De importante que tem nessa questão, né? Porque existe suas especificidades para atender o cliente. E aí você vem desde o seu início da sua carreira com essa proposta de sempre estar junto com o cliente. Então, Sim. o que tem mais de importante pra gente poder entender e direcionar essa galera que tá nessa vibe mais autônoma de atendimento ao público? O que você acha importante sobre isso? Eu acho que é a comunicação clara e o olho no olho. A pessoa precisa saber quem é você. Porque você vende essa caneca e Camila vende essa caneca. Qual dos dois vai me convencer? A Camila, se a Camila me comunicar claro, eu olhar no meu olho e falar, essa é a caneca melhor, eu vou comprar da Camila. Então, se você soubesse comunicar com o seu cliente, ser persuasivo também, né? Na maneira de falar, na maneira de se portar, eu acho que é isso. Mas aí a comunicação. Lá no início, né? Nessa área da beleza, né? Como é que era fazer esse primeiro contato com o cliente? Na área da beleza é muito complicado, né? E você tinha 16 anos, Eu tinha na 16 época. anos. Então, por eu ter começado com amigas, familiares, pessoas conhecidas, eu acho que
E eu acho também, puxando uma sardinha pra gente que cresce em igreja, a gente tem essa facilidade melhor de falar com o outro que a gente talvez não tenha tanta intimidade. Sim. Falar em público, eu acho que a igreja é uma... Desenvolve, né? Desenvolve muita gente em relação a isso. Sim. Tá, legal. E aí a gente agora pergunta pros dois, né? Uhum. Quando vocês escolheram a área que vocês iriam seguir, a carreira que vocês iriam seguir, qual foi o direcionamento que vocês pediram a Deus, né? E qual foi a resposta que teve de Deus pra tudo isso, né? Que essa é a parte legal também. Pode ser Vitor primeiro? Pode ser. Então, como eu falei, né? Eu tinha essa ideia do tipo, quero ser muito cientista. Eu tinha essa coisa ali. E Não eu destrói fiquei- meus sonhos. Não, jamais. Eu apoio, gente. Sejam cientistas. Não, eu acho legal. Eu gosto muito da área, eu gosto muito de tudo. Só que depois, realmente, eu senti também de Deus, assim, conversando com Deus, que, cara, não era mais pra eu ficar ali, já tinha feito, assim, minha coisa. Porque, pensando assim, como cristãos no trabalho, a gente tem que seguir. Tem Sim. que seguir e sendo cristão todos os dias, Todos sendo os missionário dias. todo dia. Então, né, se numa área ou na outra, a gente vai fazer isso. E eu lembro, assim, muito de pedir a Deus direção pra faculdade e tudo mais. E aí, um episódio que foi pra minha entrada foi que eu fiz a prova, não consegui, e depois eu passei pra física na UF. Uhum. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer física, é legal também, eu consigo ser cientista, tá tudo certo, beleza. E aí eu lembro que, mas assim, eu sentia aquela coisa do tipo assim, pô, eu queria muito aquela outra área e ficava muito naquilo na cabeça. E aí eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, dá uma olhadinha que saiu uma reclassificação. Eu falei, mas já acabaram as normais. Ele, dá uma olhada. Aí eu fui olhar, quando eu fui olhar, meu nome tava lá. E, tipo, era o último nome e... Eu falei, caraca, mano. E eu senti, assim, de Deus muito forte essa resposta de, assim, você precisa ser um cristão não é eficiente, né? Sei lá, tipo, presente aonde você tá. Sim. E o meio científico é muito complicado por conta de muitas teorias e muitas coisas. E as pessoas têm muitas opiniões, assim, e tal. Então, assim, foi muito bom porque eu pude ser cristão lá. E falar com as pessoas e... Só que não necessariamente ficar só dizendo assim, só Jesus salva. Não. Tipo, com as atitudes do dia, com o estudo, com o desenvolvimento da carreira, com o meu trabalho, eu sempre tentando mostrar, como cristão eu não vou ficar abaixo, não vou ser, tipo, não peço a Deus e resolvo. Não, vou fazer minha parte, vou me resolver e isso vai mostrar pra todo mundo quanto cristão eu sou também. Então, acho que Deus me respondeu assim, me mostrando como eu deveria e como eu poderia ser um cristão também na área científica, entendeu? E até hoje, mesmo tendo saído da área científica, eu também penso da mesma forma. Então, no trabalho, todo dia, tenho que ser cristão como um desenvolvedor. É que você evangeliza pelo exemplo, pelo né? exemplo, Pelo exemplo. exatamente. E agora, a vez da Esté, né, de explicar pra gente um pouquinho também o que ela sentiu da resposta de Deus lá Entendi. atrás, né, quando começou. Eu acho que as coisas foram caminhando de uma forma muito natural, porque eu sempre me considerei uma pessoa de pessoas. Então, essa área da beleza, Camila sabe, e as meninas também. Quando você tá no salão, você desabafa, você fala da sua vida. A gente também sabe, quando ela cortar o cabelo. Vocês também são A assim? gente Então, fofoca, né? então não é só das mulheres, Não, viu? as meninas também. É a área da beleza do geral, porque eles vão cortar cabelo, né? Exatamente. E sempre tinha muito disso, de conversar, do aconselhamento. Então, eu sempre vi muito Deus nesses detalhes, entendeu? Tipo assim, alguém que vem falar alguma coisa e você poder aconselhar, falar um pouco do amor de Jesus. E também agora, nesse processo, a confirmação foi muito dentro da minha casa, da minha família. O tempo que eu consigo ter hoje com meu filho, com meu marido, de ter mudado de carreira... É completamente maravilhoso, porque realmente eu vejo que eu tenho mais tempo de qualidade com eles, entendeu? E hoje em dia, mesmo na área administrativa e também com pessoas, a gente também tem essa oportunidade, mas eu acredito que Deus nos permite viver e demonstrar o nosso testemunho, né? Através da nossa honestidade, totalmente. Porque normalmente quando a gente fala de honestidade, a gente acha que a honestidade é muita coisa ligada a dinheiro, né? Mas é a honestidade na totalidade da honestidade. A honestidade de você ser pontual, a honestidade de você falar a verdade, a honestidade de você fazer bem o seu trabalho. Então, eu acredito que eu vejo, sim, a resposta de Deus no meu dia a dia através do meu trabalho. E uma coisa que
Eu até lembrei aqui agora da Esther falando isso, né? Quando... Uma das coisas que foi, assim, pra eu trocar de área foi muito desse pensamento. Porque, assim, lá atrás eu realmente ficava assim, caraca, não, eu tenho que ser cientista, e cientista eu vou ser um cristão e não sei o quê, aquela coisa toda. E depois ali na mudança, até conversando com o meu pastor lá na IBMEA, foi assim, cara, o trabalho, ele é para abençoar a sua família. Para abençoar quem tá ao seu redor, né? Todo o seu círculo ali. Ele não é o que vai te definir como, tipo... Lógico que a gente sabe que Deus escolhe as pessoas em algumas áreas, em alguns momentos específicos para fazer determinadas ações que vão servir ao reino. Mas não é porque eu trabalho com isso, agora eu tenho que ficar para sempre com isso, porque Deus quer, né? Assim, conversa com Deus e fala assim, olha, eu não tô querendo mais. Que tal a gente mudar? E Deus vai responder, se for da vontade dele. A gente acha que vai mudar o mundo, né? Vai ser revolucionário naquele mundo, mas às vezes aquele mundo não é pra gente estar lá. Exatamente. A gente vai pra outro local. E às vezes a gente tem uma atuação, faz, ajuda o reino e depois vai pra outro lugar. Exatamente. E a gente entender esse processo de mudança é importante. E é importante a gente estar ligado com Deus. Porque se a gente não estiver ligado com Deus... Tem um ditado que diz aí, qualquer vento... Pra onde você não sabe a direção, qualquer vento é a direção. Então, você estar direcionado com Deus é muito importante também. Eu acho legal também enfatizar, antes de seguir, que vocês fizeram isso, tomou essa decisão, né? E tomou esse rumo há um bom tempo atrás, né? Sim. Então vocês eram bem mais jovens, talvez adolescentes, e aí escutaram o que Jesus estava falando com vocês. É isso. É legal até pra galera mesmo entender que, cara, não é a idade, não foi mais velho. Não. Vocês eram novos, bem mais novos, vocês são novos. Eram bem mais novos. Eram bem mais novos, então... É estar conectado mesmo com Deus, né? Pra poder escutar e entender isso tudo. E estar conectado é a busca diária, é a oração, é a leitura da Bíblia. Fazer devocional, tudo isso. Eu comecei me sentindo meio errado de trocar de área, eu confesso pra vocês. Porque eu fiquei assim, caraca, Deus me deu aquela última vaga, por que eu vou sair? Pô, eu tô fazendo alguma coisa errada. Exato! Aí eu fui, aí conversei com o pastor várias vezes, aí ele foi e falou assim, não... Deus te abençoou, ótimo, que bom, você foi bênção, é isso, e vai pra frente. Pode ser bênção em outro lugar. É verdade. Exatamente. Vitor, como foi sua experiência em atuar como técnico de laboratório no Inmetro? Eita. Diferente. Foi diferente. Era o chato do Inmetro. Você era IC de lá? Você fazia... Comecei como IC, aí depois do final da graduação eu voltei como técnico mesmo, tipo, responsável por algumas partes de montagem de equipamento, porque eu, diferente da Esther, não sou uma pessoa muito das pessoas, né? Eu sou uma pessoa Tarefas. Um pouco menos pessoas. Mentira, eu gosto muito de pessoas. São os meus amigos. Meu círculo Pra de deixar amigos. claro, eu gosto também. Mas, na verdade, eu sempre fui uma pessoa realmente muito mais técnica de, tipo, equipamento, essa coisa toda, assim. E aí, quando eu terminei a graduação, na verdade, foi depois do mestrado que eu voltei pro Inmetro, na segunda passagem lá. Foi realmente, tipo assim, pra ficar dentro de um laboratório lá cuidando de montagem de equipamento, de experimento e tudo mais, porque aí, só pra trazer um contexto pra todo mundo, né, era um laboratório de dispositivos solares, fotovoltaicos mesmo, de painel solar, e aí a gente montava teste de sol, como é que ia fazer a célula, se ela tá funcionando, se ela não tá funcionando, essas coisas todas. Então, toda essa organização de experimentos, assim, ficou comigo um tempinho ali. Aí foi bem maneiro. E, assim, a experiência no Inmetro é muito legal, porque eu, apesar de não estar na área que sempre sai nas notícias, do tipo, a área do Inmetro que faz não sei o que, revisa ou faz o certificado, eu sempre vi umas coisas. Então, sempre, tipo, tinha um seminário e tal, e aí eu via, assim, o pessoal falando, fez não sei o que, tem o peso tal. Aí eu já fui em algumas salas lá que, tipo... gente, aqui tem a sala do peso, que é a medida internacional, né? Que tem que... Porque tem um em cada instituto de cada país, assim, que tem, tipo assim, olha, esse aqui é 1 metro, esse aqui é 1 quilo, para o pessoal fazer as comparativas, né? Então, tipo assim, eu não vi, obviamente, que eu não pode ficar mexendo nisso, mas... essa aqui é a sala do peso não sei o quê, essa daqui é a sala da norma não sei o que lá, então tinha essas coisas assim meio maneiras. A rádio corredor, né, do trabalho.
E, cara, uma outra coisa da experiência lá que foi muito legal foi poder fazer, tipo, curso de qualidade das coisas. Então, assim, até legal. como profissional foi muito legal, porque o Inmetro ele faz as normas e certificações do Brasil, Sim. né? E tem referência mundial. Então, pô, eu fiz curso lá de normas, de como funcionavam algumas coisas e tal. Cara, eu ficava assim, tipo, vidrado de como isso é legal, sabe? E não dá pra usar tudo no dia a dia da vida, assim, porque é mais específico de certificação, mas tem muita coisa que vai, sabe? Tem muita coisa que dá pra usar. Então foi uma experiência muito legal. Muito bom, né? Legal. Pra quem não sabe o que é IC, gente, IC é Iniciação Científica. É um programa que tem dentro da Universidade Federal, acredito que tenha na particular também, Tem. né? É como se fosse um estágio dentro de um laboratório. E esse estágio dentro desse laboratório, se você gostar da área, faz com que você abre portas. Abre portas. É muito importante essa experiência também. É muito legal. Legal. E aí a gente agora, voltando pra mais pessoas. Aqui são poucas pessoas, aqui mais pessoas. Aqui é tarefas e aqui é pessoa. É isso. E aí, Esther, você lidou com muita gente, trabalhou em alguns lugares, né? Que você falou Sim. no seu início. O que é essa experiência de trabalhar em algumas clínicas e atender algumas pessoas? O que isso moldou a Esther como pessoa e moldou a Esther como profissional, né? Pra você. O que as experiências fizeram com a Esther profissional e pessoal? Nossa, difícil Ah, essa ainda pergunta. Ainda bem que essa pergunta foi pra mim. Complexa. Profunda. Cara, o que mudou na Stay como profissional? Profissional é a experiência. Isso não tem como medir. Porque quando você tá numa empresa, eu acho que você sempre aprende mais do que a sua função. Sim. Porque você tem contato com outras pessoas, você se comunica. Então, querendo ou não, você acaba absorvendo um pouco de tudo. E a Esther, eu acho que a gente se torna uma pessoa melhor quando a gente conhece outras histórias, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais da vida da Camila, um pouco mais da vida do Igor. E você acaba se tornando um ser humano melhor, mais humilde, com uma escuta mais ativa e falar menos, entendeu? Sim. Eu acho que foi basicamente isso. Mais observação, Mais né? observação, exatamente. Eu acho que o que molda também, é a minha opinião, né? É a responsabilidade também. Né? Não, isso total, com Quando a gente tem certeza. responsabilidades, eu acho que molda muita coisa. Tanto Sim. pessoal como profissional. É isso aí. E a gente Com muda pra certeza. caramba quando isso acontece. A gente fala lá pra alguns jovens que ter carteira assinada molda caráter. Bom, Total. Nossa, meu Deus do céu. A Você tem que pagar um boletim ali. né? Exatamente. Faz toda a Boa, diferença. boa. Quando o primeiro boleto chega, não adianta. Não É adianta. um divisor de água na vida de qualquer um. E depois dele não para mais. Não para mais. Esther, a pandemia você falou que foi um momento de virada, né, pra você. Isso. Você decidiu se reinventar profissionalmente e tal. E o que te levou a não se ver mais no mercado de beleza? Porque você já estava trabalhando desde os 16 anos no mercado de beleza. Aí você decidiu fazer estética. Uhum. Mas aí, depois da pandemia, você falou assim, não quero mais me ver na estética. Cara, até hoje, eu amo muito essa área. Eu sou apaixonada, eu gosto, é uma coisa que eu mesma faço. Sim. Mas pra mim se tornou uma área injusta. Porque, querendo ou não, é uma área pra você ter o seu próprio, você precisa de um investimento. E eu não sou herdeira, entendeu? Ah. Então, pra eu ter alguma coisa, ou eu ia ter que chorar em um empréstimo, ou parcelar muito. Não, eu acredito num Deus de milagres. Claro, Não poderia claro, acontecer. Mas Com pra certeza. mim foi uma área injusta. E se eu quisesse galgar um salário maior pra viver uma vida melhor, eu ia ter que descer pro Rio todo dia. Com uma casa, imaginei eu grávida indo pro Rio. Porque a gente tem a nossa realidade, a gente mora em Queimados. Sim. Pra gente ir pro Rio é todo um processo. rolê. Acorda 3 horas mais cedo e tal. E como a gente já tinha falado antes, das prioridades, Sim. então eu tive que priorizar realmente e me reinventar e acreditar que Deus ia abençoar e tá abençoando. Claro. Graças a Deus Deus. sobre todas as nossas Nossas necessidades. Mas eu falo isso de ir pro Rio, mas eu acho isso muito importante, porque na idade deles, eu ia. Sim. E pra mim foi maravilhoso, porque eu criei um senso de andar mais sozinha, de pegar condução, Se de virar. sair, de se virar, acontecer Sim. alguma coisa, eu dar meu jeito, entendeu? Ter essa coisa da responsabilidade, esse senso, pô, tô na rua, dar atenção, e principalmente a gente que é menina, né? A gente tem mais isso.
Então, eu não tô falando isso pra ninguém trabalhar no Rio, não, tá? Vai, porque é importante acordar cedo. É importante. Você sentir que, não, eu preciso acordar cedo porque eu quero realizar isso, eu tenho que cumprir meus compromissos. Eu acho isso importante. Mas, tipo assim, agora, na minha realidade, eu não Sim. consigo me ver, entendeu? Por conta da minha família. E também, querendo ou não, as grandes empresas estão lá, né? Estão lá, Então, a exatamente. gente mora longe porque a gente mora longe. Exatamente. A gente tem que ir pra lá, não tem que fazer isso. Aí eu acho que é importante ir seguindo o sonho, assim. Sim, É. seguindo o Se Deus sonho, te exatamente. direcionou um caminho ali, pô, tem uma empresa legal que eu gosto pra caramba, acho Vai. muito legal, vai. É isso E aí. esse sofrimento é bom pra caramba. É. né? E eu não gosto de ficar cuspindo no prato que eu comi, não, porque vai que um dia eu recebo uma... Sei lá, acontecer alguma coisa. Eu vou dar meus corre, eu vou Vai, dar com meu certeza. pulo, entendeu? Exatamente. Isso aí. É o momento, né? É o momento, exatamente. Mas, tipo assim, agora, graças a Deus, eu estou trabalhando aqui em Queimados, é a empresa. E graças a Deus é uma empresa que tem crescido e eu consigo me Sim. Crescer crescer junto, legal. junto, entendeu? Muito bom. Mas Plano eu de acho carreira também é muito importante, importante. exatamente, mas eu acho importante frisar isso. Se você tem a oportunidade, não vai porque é longe, ainda mais na idade deles. Sim. Porque vai acordar cedo. Gente, Essa isso é a tudo que eu idade. É isso vi, que tem que exatamente. Isso, ó, na época eu lembro, eu trabalhava na Central do Brasil fazendo sobrancelha, e isso passava os moradores de rua atrás, gritando, jogando coisa na gente. De tarde eu fazia estágio em Caxias, fazia faculdade em Caxias, e de noite eu vinha pra casa. Eu saí de casa 5 horas da manhã e chegava 11 horas da noite. Foi ruim, não, foi maravilhoso. Foi uma... Aprendeu, né? Aprendi, eu tinha minha autonomia do meu dia, fazia minhas coisas, final de semana era dia de ficar em casa, domingo dia de vir pra igreja, e foi importante pra moldar a Esté de quem a Esté é hoje, entendeu? A Esté de 31 teria à disposição? Talvez não, acho um pouco provável. Mas a Esté de 20 e poucos teve, isso Sim. foi bom. Eu isso falo que é a idade de sofrer agora, né? é agora. Agora. É Depois agora. você colhe o fruto, Com mas certeza. sofre agora. É isso. Verdade. E eu nem acho que é sofrimento. Nem eu é acho sofrimento. que é experiência. Assim, é um sofrimentinho. Né? Eu me achava super porque eu adulta, também, fazendo tudo sozinha. Mas eu não como queria o jovem- pagar os boletos, como o jovem né? fala, você vai ficar Mas tive que pagar. cansadinho, né? Vai ficar É, cansadinho. ele também fala que tá cansadinho. cansadinho. Mas vai fazer o quê? Mas é um Tem que cansadinho ficar- bom. É um cansadinho bom. É. Todo dia 5 é legal. Vale a pena. É isso aí. É o sorriso, recompensador. Dia 5 é legal. E essa sua readaptação ao setor administrativo? Um corte da Esté na área da beleza e um corte da Esté na área do setor administrativo. Como é que foi? Foi Mas vale pensar tranquilo? o lápis temporal, né? É, Que teve exatamente. estética, aí veio, parou e depois veio administrativo, E né? fora a carga mental da pandemia, né? Sim, Que veio. também, Que eu acho é. que todo mundo depois ficou um pouquinho abalado. Ficou. Uhum. Eu chorei as 3 primeiras semanas, porque a minha mente já não conectava com aquelas coisas, eu não lembrava de coisas básicas, tipo assim, fazer uma planilha, eu não Sim. lembrava mais como fazia, entendeu? Mexer no Excel, coisas mínimas. Eu chorei as 3 primeiras semanas, e a minha mãe e meu marido lá comigo, não, você vai conseguir, amor, eu não sei o que, e deu certo, entendeu? Eu acho que é tudo questão de readaptação. Aham. Eu choro, tem gente que faz outras Aham. coisas, entendeu? Mas foi assim. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E agora fazendo os cortes, né? Agora o Vitor, ele começou lá na nanotecnologia, tudo mais, queria ser cientista e mexer com os dados e com números. E aí trabalhou, legal. Aí fez o mestrado. E aí ele vai fazer o mestrado em engenharia mecânica. Elétrica, foi quase. Engenharia elétrica. Foi um rumo natural ou foi um rumo estratégico profissional? Foi natural, porque apesar do nome ser engenharia elétrica, eu trabalhava com nanotecnologia. Entendeu? É porque, na verdade, o programa da PUC era de engenharia elétrica. Mas o projeto em si era nanotecnologia. Então, assim, foi até indicação de um pesquisador que eu trabalhava no Inmetro. Aí ele falou assim, pô, você tá terminando agora, não sei o quê, eu conheço uma professora lá muito boa, não sei o quê, vai pra lá. E aí ele me indicou e eu consegui ir pra PUC, entendeu? Então, assim, na verdade... Era a linha de pesquisa, é muito injusto isso, né? A gente faz o mestrado em uma coisa. Eu, por exemplo, sou mestre em química, mas eu trabalhava com bioquímica. Eu gosto de bioquímica. Por que eu sou mestre em química? Porque o meu programa, o nome do programa, o meu diploma vem como mestre em química. Isso é muito injusto. Exatamente. É mais ou menos o que aconteceu comigo, porque de engenharia elétrica mesmo que eu fiz... Só o nome. Nada. Só o nome. Só o nome. Foi algumas matérias obrigatórias lá que eu Faz parte. tive que fazer, então não tem jeito. E aí, nesse rumo da sua vida, você teve que lidar com algumas pessoas, né? Que aí você falou... Deixou bem claro pra gente no início que você não é tantas pessoas. Mas, conforme a gente vai ganhando responsabilidade, você ganha pessoas, você tem que assistir mais pessoas e falar com mais pessoas.
como é que foi lidar com a timidez, né? E com a responsabilidade que tinha atrelada à timidez. Então você tinha que falar, não tinha jeito. E como é que foi lidar com tudo isso? É complicado. Desafiador. Porque assim, eu tive contato com trabalhar com o público, não com o público, na verdade, porque eu nunca trabalhei com o público diretamente, né? Mas com clientes assim de maneiras diferentes, é até engraçado. No mestrado não eram clientes, mas tipo, eram apresentações que eu tinha que fazer. Sim. Nossa, gente, que loucura, meu Deus do céu. É um nervosismo, tipo assim, ficar quase, né, Incontrolável. caindo no chão ali, já tremer. Mas, cara, é muita oração e pedindo a Deus pra conseguir falar. Depois eu só termino, porque eu não lembro como é que foi o meio. É tipo assim, Deus oi, gente. capacita. Deus capacita. A apresentação era, oi, gente, meu nome é Vitor. Não lembro de mais nada. É um lápis. Obrigado, É gente. um lápis. Mais ou menos isso. E depois no trabalho, apesar de eu não ficar direto com clientes, eu trabalhei em uma equipe que atuava direto com clientes. Então, tipo assim, tinha que ficar fazendo reunião com o cliente várias vezes, explicando tecnologia para eles não entendendo, e eu tendo que explicar mais um pouco. Mas assim, Deus vai capacitando e vai dando certo, assim. A gente vai se desenrolando e aprendendo. E assim, isso, apesar de fato eu não ser uma pessoa de muitas pessoas assim, me ajuda muito a perceber hoje, por exemplo, coisas de como possibilitar, por exemplo, um serviço, uma coisa assim, para o cliente final, apesar de eu não estar mais perto dele, do que eu faço hoje. Então, assim, por isso hoje eu trabalho, né, como um engenheiro de dados. Então, assim, o que eu faço hoje, o cliente lá final ele vai ver um resultado que ele não vê o que eu vejo. Mas se eu não fizer o meu aqui direitinho, pensando nele lá, não vai chegar. Então, essa noção de saber de como, tipo assim, o impacto vai acontecer em algum lugar, né, em alguma área, em alguma coisa assim, faz diferença, sabe? Saber isso, e aí você faz seu trabalho melhor pensando, cara, isso vai afetar alguém, de alguma forma, de algum jeito. E aí, eu acho que isso mexe muito. E aí, as apresentações e tudo, eu acho que mexeram muito comigo isso. Lá atrás e depois com o cliente. Porque aí me dão essa noção. E aí, pensando até na igreja hoje, lá na IBME, quando eu falo assim, com a equipe lá de projeção, por exemplo, ou transmissão. Gente, por mais que a gente esteja segurando uma câmera, que a gente esteja passando um slide, a gente está fazendo o nosso culto de uma forma diferente. Sim. E o nosso culto se não tiver letra, se não tiver coisa, o culto vai acontecer? Vai. Mas vai acontecer de um jeito diferente. Sim. Então, se a gente puder agregar, vamos agregar. Então, quando vocês estiverem sentados nesse computador ou segurando a câmera, faz do melhor jeito, 100%. fazendo o culto. É o seu culto. O seu culto ali nessa hora é esse ali, e faz entregando para Deus. Sim. Porque no final vai afetar alguém. Como? A gente pode tanto ser bênção, fazendo, por exemplo, uma imagem legal para quem tá em casa ver isso e se sentir parte do culto, como a gente pode ser uma pessoa, tipo, que vai zoar o culto de alguém ali, porque vai estar fazendo uma imagem muito em cima, sabe, atrapalhando. Então, a nossa visão, assim, como o nosso trabalho, seja na igreja agora, né, seja nas empresas, na empresa que a gente está, vai afetar as outras pessoas, é muito importante, porque a gente cuida de pessoas no fim das contas, né, assim, vai afetar alguém. E a Esther falou legal também no início, que a igreja ajuda muito isso, né? Ajuda muito. A tomar a frente das coisas. Só que é legal também falar para os jovens e para adolescentes, até para adultos também, que a igreja molda se a gente estiver à disposição, né? Sim. Exatamente. A gente se colocava, vocês se colocavam e se colocam à disposição. Então, ajudou a moldar e a tirar um pouco da timidez, né, que vocês tinham lá atrás, porque vocês iam. Eu ainda tenho. Mas você vai, entendeu? mas eu vou. Por mais que tenha, vocês iam, vocês se colocavam à frente de fazer alguma coisa. Por mais que às vezes não sabia tanto, Sim. mas ia. Então, acho que é o passo, né, que tem que dar. A galera tá muito difícil de dar passos hoje. Então, é o aconselho mesmo de, cara, dá o passo que vai dar certo. E vai, vence a timidez. Eu sempre penso em Eclesiastes 11, que fala da preparação. Ou seja, você tem lá dos agricultores, né? Se você sabe que Deus vai mandar chuva em algum momento. Se tu não preparar a sua terra, não vai ter plantação. Se você preparar, vai ter plantação. Então, assim, Deus vai mandar chuva em algum momento. Sim. Se prepara, se coloca ali no lugar, faz o que você precisa fazer, que quando a chuva vier, você tá preparado e você vai conseguir seguir. Eu sempre penso muito nisso. E também tem aquilo, né? Você ora, Deus manda chuva, Deus te honra. Exatamente. Aí, quando a benção vem,
você começa a desandar tudo. Você orou por aquele trabalho. Deus te deu a oportunidade. Aí você começa a fazer tudo ao contrário. Você começa a falar mal do lugar que você está trabalhando. Você começa a chegar atrasado. Você começa a mentir. Você começa a fazer... E aí Deus te deu a bênção. Aí do nada... Do nada já não é mais bênção. Já não é mais bênção? Como assim, entendeu? Já vira uma cruz pra pessoa. Exatamente. Esther, hoje você trabalha assistindo a diretoria de uma grande distribuidora de alimentos, né? Sim. E como que foi assumir essa responsabilidade? Muita. E sendo muito sincera, é uma responsabilidade que eu até hoje estou digerindo, entendeu? Porque a gente lida com muitas pessoas. A empresa que eu trabalho, ela tem um foco muito... Ela é uma distribuidora de alimentos, mas ela tem um foco muito grande em desenvolvimento de pessoas. E eu acho que você lidar com pessoas é difícil, porque você está lidando com vidas. Você não está lidando só com ela. Você está lidando com a família dela. É ali que ela tira o pão de cada dia dela. É ali que ela passa a maior parte do tempo dela. É uma responsabilidade muito grande, mas... É aquilo que eu falei, Deus capacita. E eu creio que Deus está me capacitando para continuar, entendeu? E essa responsabilidade que você teve foi depois da maternidade, né? Foi depois da maternidade, isso. E você, Vitor, você foi pai em qual momento da sua carreira? Estava no mestrado? Na divisão. Na divisão? Literalmente na divisão. Eu já estava trabalhando de volta no Inmetro depois do mestrado. E aí veio o Isaac e eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Mas aí foi quando eu já tava mais pra lá do que pra cá, já querendo mudar. E aí, quando eu tinha sido do Isaac, eu falei, é isso. Vamos que vai ser melhor, vai ser bom, home office, eu vou poder viver muito mais. É bom, né? Foi, foi e é, né? Foi e é. Excepcional, porque assim, eu pude acompanhar a gravidez da Lívia toda, pude acompanhar o início do Isaac na escola, até hoje, às vezes é um pouco mais difícil por causa dos horários mesmo, mas eu consigo ir lá, busco ele, eu vou levar eventualmente, né? Então assim, a gente consegue ir ali se organizando e fazendo as coisas funcionar, entendeu? Então, foi nesse meiozinho ali. Show de bola. E como que foi você interligar a paternidade com a vida profissional? Ainda bem que você estava em home office, né? Exato. Que facilitou bastante. Facilitou bastante. Foi mais ou menos o que eu falei, né? Assim, ajudou muito o fato de estar em home office, assim, conseguir conciliar as coisas juntas ali. E eu acho que não sei como é que seria se fosse presencial, mas assim, também daria um jeito. Eu acho que é o sonho de qualquer pai e mãe trabalhar home office. Eu acho que é o sonho master, assim, sabe? É muito bom, é muito bom. Não posso negar. Mas assim, abençoado, graças a Deus. Mas eu não sei, assim, como seria se fosse presencial, mas a gente daria um jeito. Sim. Mas eu acho que a paternidade pra mim veio muito como responsabilidade de cuidado também, sabe? Eu já tinha um senso de cuidado com a Lívia, mas assim, a Lívia é adulta, então, né, ela também consegue se sobreviver ali. E aí agora com uma criança que depende de mim 100%, foi tipo, meu Deus do céu. Então, até repensar horários e tudo mais, foi uma coisa de, tipo, não posso ficar trabalhando, né, loucamente, horas a fio ali, esquecer da família. Então, a gente começa a pensar muito nesse equilíbrio, sabe, tenho que me dedicar, tenho que crescer na minha carreira, tenho que me desenvolver, me preparar para quando vier a chuva, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar aqui a minha família, e não só a família próxima ali, né, Lívia e Isaac, mas também todo mundo em volta. Então, assim, eu tenho que participar. E aí eu até lembrei agora, pensando no que a Esther falou, a igreja, assim, Deus vai lá e me abençoa com um trabalho legal e eu falo assim, não consigo mais ir pra igreja não, porque eu tô muito ocupado agora. Sim, tô não muito dá cansado. o dízimo, porque começou a ter muito boleto. Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente precisa se equilibrar mesmo pra poder continuar, assim, sendo bênção em todos os lugares. E, Esther, quais foram os desafios de você conciliar a volta do mercado de trabalho com a maternidade? É muito difícil, gente. Dói, né? Dói um pouquinho. Ele ficava comigo o tempo todo aí do nada. Mas graças a Deus eu tenho uma ótima rede de apoio, que é minha sogra, né? Minha sogra fica com o João. E é aquilo, eu tô trabalhando, mas o coraçãozinho pensa, né? Não adianta. E é a questão da prioridade de novo. A prioridade para ter tempo de qualidade. Quando chega em casa, aos finais de semana.
Acho que é isso, é priorizar o tempo de qualidade. É isso. Porque tanto ele sente falta, mas a gente também sente, né? Porque Everton também trabalha, né? Durante o dia todo. Mas eu acho que é isso, é prioridade, mas... Legal. E aí, agora, voltando pro profissional de vocês, você está fazendo a especialização em Processos gerenciais. processos É gerenciais. graduação. É graduação. Graduação. É. Graduação. Respeito. E aí, como é que essa graduação, né, essa sua escolha e o curso, como é que se correlaciona com as suas responsabilidades que você tem hoje na sua empresa, né? Foi uma opção sua fazer para adicionar as suas responsabilidades ou foi algo estratégico e como isso se correlaciona, né? Super estratégico para realmente caminhar com com o meu cargo hoje em dia para eu conseguir galgar coisas maiores dentro da minha própria empresa, entendeu? Da minha própria empresa não, né? Dentro da empresa que eu trabalho. Recebe também. Receba! Tá completamente ligado mesmo, porque é um curso super administrativo, super para a área corporativa. Eu acho que isso vai agregar total, porque envolve também um pouquinho de pessoas, envolve um pouquinho de tudo dentro ali da administração, entendeu? Eu acho que foi super estratégico, super estratégico. Legal. E aí também agora o Vitor, né? Quando você estava lá no Inmetro, no seu mestrado, e aí você migra, vamos dizer migra, né, mais ou menos, para a área de dados. E aí gerenciar dados é diferente de gerenciar lá os processos que você fazia. Sim. Qual foi a chave que virou? Foi o momento do mundo? Ou foi, tipo, eu quero seguir isso aqui? Cara, foi um pouco dos dois, eu acho, assim. O mundo tava muito aquecido de dados, tudo dados virou, né? Todo mundo fala disso. E como eu falei, né? Assim, eu senti que foi muito natural o caminho, porque eu já tinha uma coisa ali com dados do próprio trabalho, então eu tinha que cuidar de muita coisa ali. Trabalhava com programação também, já na pesquisa. Então, assim, eu já tava ali. Eu só mudei do, tipo, em vez de trabalhar com os meus dados pequenininhos numa pesquisa, foi, tipo assim, trabalhar dados grandes de uma empresa e vou pra lá, entendeu? Então, assim, foi um pouco dos dois. Eu acho que em relação ao mundo de dados foi mais porque, tipo, na hora me pareceu assim, eu faço uma coisa mais ou menos parecida com isso aí, hein? Acho que dá pra eu ir pra ali mais fácil. E aí foi na escolha. Legal. E aí lá no início você era do IC, né? IC. E aí quando você migra para essa área mais acadêmica não, né? Mais profissional. De fato você sai da acadêmica e vai pro profissional. E você era bem novo naquela época. Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente fica com medo, né? Cara, tô na faculdade, faço um estágio, tô ali, ganho um dinheirinho do estágio às vezes. Mas quando eu for pro mundo corporativo, qual foi os seus desafios, seus medos que teve que vencer? Boa. Cara, eu acho que foi muito da dúvida, do tipo assim, será que eu consigo mesmo? Porque assim, na hora de querer mudar, foi tipo assim, pô, eu faço isso, eu sei isso, eu tô aqui mais ou menos, eu chego lá. Aí na hora que você tá lá, você fala assim, opa, eu chego mesmo? Eu vou mesmo. Passo grande demais. Opa. A gente sempre fica com essa insegurançazinha, eu acho que é muito natural da gente, né? E aí, eu acho que foi assim, de primeira foi essa insegurança do tipo assim, caraca, será que eu consigo mesmo? Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, pô, eu fiz alguns cursos, eu me preparei, eu estudei, né? Eu realmente me preparei pra mudar de área, porque a minha mudança levou, sei lá, quase um ano ali, então, tipo... Porque como eu já tinha uma base por causa de tudo que eu fazia, não foi tão grande a minha mudança do que fazer. Mas eu tinha coisas que aí, é o que você falou, do mundo corporativo que eu não conhecia. Sim. Entendeu? De entender, por exemplo, que agora eu não estava mais lidando com um grupo de pessoas num laboratório e todo mundo, né, já está se entendendo ali, já tem uma linha de pesquisa definida, já tem uma coisa, tá todo mundo caminhando junto. Não. Agora é tipo um setor tal, ou grupo tal, ou eu vou precisar atender isso e aquilo. Então foram muitas coisas, aí, até o que eu falei, né? Na primeira empresa que eu trabalhei como engenheiro de dados, eu trabalhava com o cliente. Então, tipo assim, eu já nem sabia se eu sabia, sabe, o negócio, eu ainda vou ter que explicar alguém uma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que eu estudei mais, e continuo estudando, obviamente, por conta do mundo do mercado de tecnologia, mas assim,
eu estudei mais depois que eu entrei do que no próprio processo de imigração, porque aí depois eu fui vendo aonde eram de fato os problemas. Uhum. Aí eu falei assim, não, eu tenho que correr atrás disso aqui, senão eu vou ficar pra trás. E aí, tipo, todo esse esforço, né, dá ruim. Então eu falei, não, agora tem que ir. E aí comecei a me desenvolver ali, estudar. E também comecei a ouvir e entender mais, assim, parar pra analisar o que tava acontecendo ao meu redor. Então, assim, pô, eu tô num time que é perto de cliente. Eu, como eu falei, eu não sou muito de ficar assim com pessoas, mas, pô, se eu tô ali, eu tenho que, tem que ser. Então, eu vou dar meu jeito. Então, assim, aí eu chamava um amigo que já era mais desenrolado mesmo, a gente ficava junto ali e eu falava com ele, ó, vai me dando feedback aí também do que eu tenho que fazer ou de como que eu tô fazendo pra gente ir melhorando. E a gente, pô, acabou desenvolvendo uma amizade grandona mesmo, e ele sempre foi me ajudando, porque ele já estava mais experiente nesse mercado, né? Então, foi me ajudando muito nisso. Então, assim, network, que a Steph falou, então, tipo, cara, junta com gente boa, que vai te ajudar, que vai te possibilitar, porque, assim, sozinho a gente consegue fazer muita coisa, mas junto a gente consegue fazer bem mais coisas, né? Então... E querendo ou não, o ciclo que a gente tá influencia muito quem a gente é. Com certeza. Se você tá num grupo de trabalho lá que vamos fazendo qualquer coisa, você vai ser qualquer coisa também. Agora, se você anda com a galera que é muito boa, se você for qualquer coisa com a galera muito boa, você vai se sentir mal. Então, acho que o meio que a gente tá também, né, e é muito pra galera, né, pros jovens que tá chegando agora, pros adolescentes também que tá chegando agora, nessa fase, de, cara, eu tenho que andar com pessoas que vão agregar, que vai me colocar pra frente. E vocês falaram muito bem isso, né? Vocês andaram com pessoas que colocaram vocês pra frente. Sim. Isso influencia pra caramba a gente profissional que a gente é. E o papel da família pra vocês também foi muito importante, né? A família também é uma base que a gente tem extremamente importante. E isso seja em qualquer carreira, seja carreira profissional, seja na faculdade, é muito importante. Tá. E aí agora os conselhos, né? Vamos começar. Alguns conselhos, não acabou as perguntas e curiosidades. Esté, você mudou muito de algumas áreas. Sim. Você entendeu muitas coisas e entende muitas coisas. E hoje você lida com muitas pessoas. E aí o que você consegue, o que você enxerga, né? Que foram os pontos principais e até os segredos, né? Para as pessoas conseguirem se reinventar da melhor maneira. Porque pode-se dizer que você se reinventou. Você saiu de uma área totalmente diferente do que você está hoje. Sim. E aí, quais são os segredos para as pessoas conseguirem, né? Você já falou um pouquinho de ter a coragem, de dar o primeiro passo. Sim. Mas existe alguns segredos, né? Algumas vontades que as pessoas têm que ter. Porque, às vezes, os jovens de hoje em dia, eles ficam muito parados naquilo que... Cara, é isso aqui que a gente acabou de falar, né? Isso aqui que eu queria ser e eu vou ser pra sempre e acabou. E tem que ter aquela mudança, né? Sim. E aí, qual é o segredo que você dá e qual é a dica que você dá pra essa galera entender que existe esse momento de reinventar? Então, eu vou falar até agora em um lugar de fala de uma pessoa que participa de recrutamento, né? De pessoas que olham pessoas, porque lá na empresa tem muito essa oportunidade de você começar de baixo e ir realmente subindo. E o que a gente percebe muito é que tem gente que não quer trabalhar. A pessoa tá ali, ela quer ganhar dinheiro, mas ela não quer trabalhar. Então, você tem que demonstrar que você quer tá ali, que você quer crescer. Então, eu acho que demonstrar interesse é o início de tudo. Demonstrar realmente que você quer para o seu gestor, o seu líder ver, poxa, fulano realmente quer. Fulano realmente quer crescer, fulano tá se diferenciando dos outros, dos demais. Porque realmente, lá na empresa a gente trabalha... Tem muita gente jovem, né? Sim. Que às vezes é primeiro emprego. E às vezes não quer nada com nada. E é nítido, sabe? É nítido que a pessoa não quer estar ali. Tá ali pra cumprir tabela. Então eu acho que você demonstrar interesse, você correr atrás do seu interesse, eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que o restante você vai conquistando na caminhada, entendeu? Sim. A gente perdeu a oportunidade de ser TikTok, né? Lá em 2000. Não é? Nossa época. Camila era YouTube? Não, eu perdi a oportunidade. Mas até pra ser TikTok, era pra ser tinha que querer, verdade. Na nossa época não tinha TikTok ainda. Não. TikTok é agora. Mas tinha que querer. Então, pra pessoa ser alguma coisa, ela tem que querer. Tem que dar o passo e seguir. E eu acho que assim, nesse sentido, pô, você tem que querer e mostrar que quer, fazendo ali a coisa e falando assim, eu consigo, hein? Aqui, eu posso não saber, mas eu vou dar meu máximo. Nem todos os dias a gente vai estar, uhul! Mas é tentar manter uma constância, entendeu?
E o chat GPT tá aí pra ajudar, né? Tá, pô. Exatamente. Se eu não sei fazer um soma-si, vou chamar no chat Gente, GPT, ele me exatamente. ajuda. Eu vou falar, gente, as IAs não vão nos substituir, elas vão nos ajudar. Exatamente, isso aí. exatamente. Ela analisa muito bem uma planilha pra não, você. Ajuda pra Um caralho. relatório. Ela leu um Nossa. artigo que é uma beleza. Gente, eu uso o ChatGPT Lógico. todo dia. Todo o dia. Ele é um grande amigo Quase meu. o dia todo. Um grande amigo. Eu já chego pra ele e falo, qual é? Ele fala, opa! Exato. beleza. E aí, Vitão? Já quase me perguntei. Ajuda Isaac, até a tá fazer o tudo quê? bem? Um currículo. Um currículo ajuda. E aí, Lugares que estão aceitando emprego na minha região. Ela vai lá e pode te indicar. E montar um currículo direcionado pra Direcionado, vaga que você quer. Isso também é bem exatamente. legal, né? Sim, Gente, sim. eu já respondi um monte de recrutador com um ChatGPT. Tipo, eu quero falar isso aqui. Faz esse e-mail bonito. Coloque Ele vai mais lá, humano, coloque mais humano. Ele vai lá, eu falei, ficou legal, hein? Sim, sim. Aí eu mando o e-mail. Eu não pensaria nisso. Eu não pensaria dessa forma. Não, exatamente. Usem muito. Vitor, você é engenheiro de dados agora na Big Data. Isso. E o que você considera mais fascinante no seu trabalho num trabalho de um engenheiro de dados? Eita. Não, mas primeiro, eu falei o que é Big Data corretamente no início? Ih, agora eu não lembro o que você É falou. uma gerenciadora É, de você falou que era dados. Tô certo? Ela não, Tô no não caminho correto. Tá, mas não é bem uma gerenciadora. Ela presta assessoria sobre dados. Entendi. O que a empresa faz, na verdade, ela pega dados do cliente e do mundo, de N fontes, de governamentais, não governamentais, sites, N fontes. E aí ela propõe para o cliente, tipo assim, olha, ela faz um sortimento de compras, né? Então, tipo, você trabalha com bebidas, né? Então, ó, se você comprar essa cesta de bebidas aqui, você vai vender melhor e tal. Ah, entendi. Então é mais ou menos isso, né? Usa modelos de inteligência artificial para entregar resultados assim. E aí é mais assessoria, mas a gente gerencia dados. Então Tá, é mais ou menos correto. por aí, mais ou menos por aí. Aí qual era a pergunta? O que você considera mais fascinante no trabalho de um engenheiro de dados? Tá, pode parecer meio doido e bobo para vocês, mas assim, o que eu acho mais maneiro é você realmente trabalhar com grandes volumes de dados. Porque assim, quando eu comecei lá no mestrado, foi tipo assim, tinha 10 planilhas, não sei o que, isso são 100 linhas. Ah, exausto. Já Entendeu? cansei, já cansei. Eu, por exemplo, hoje trabalho com 7 bilhões de linhas de uma tabela, entendeu? Caramba. Então, assim, e a gente movimentar isso tudo de um lado para o outro, às vezes, fazer os processos, porque foi como até eu tinha falado, né? Por mais que o cliente lá no final não veja a tabela que eu estou fazendo aqui, se eu não fizer aqui, o analista que faz, né, análise dos dados para devolver alguma coisa para o cliente, não vai ter a tabela. Então, eu acho que toda essa construção, você poder fazer, sabe, pegar de uma fonte, por exemplo, a gente pega preços de combustíveis que o governo libera pela ANP. A gente pega isso tudo, traz para dentro, trabalha isso tudo para dizer, tipo assim, olha, o posto tal, não sei o que, tem isso, tem aquilo, e coloca para lá, entendeu? Tudo isso, por exemplo, com localização. Então, eu sei que o posto é da região tal, faz não sei o quê. E aí, pô, tudo isso passar por mim e eu conseguir fazer isso tudo é muito legal, assim, eu acho muito maneiro. E aí, sempre quando, tipo assim, eu pego volumes de dados muito grandes, aí eu fico doido. A planilha vai do A até o BX. Não tem nem planilha, porque O computador não aguenta. não aguenta, depois de um número de linhas não dá nem pra botar em planilha. É só realmente essa banco de dados, então... E qual que seria o lado mais desafiador dessa profissão? Pra mim, especificamente, é negócios. Porque eu sou uma pessoa bem mais técnica. Então, por exemplo, hoje eu até tenho já feito algumas ações dentro da própria empresa para me aproximar do negócio, porque eu acho que isso, e aí pra mim, como profissional na minha área, faz muito sentido, assim, para crescimento, entendeu? Assim, eu almejo um lugar dentro da área de dados que eu preciso entender de negócio para propor soluções de dados. Sim. Legal. Entendeu? Então, agora eu tô fazendo isso ali. Então, esse pra mim é o maior desafio, é entender a cabeça do cliente. Mais ou menos isso. Entendi. Show de bola. Querendo ou não, você lida com a pessoa. Exato. Seu resultado vai estar lá. A pessoa, verdade. No fim, vai lá. Steph, você falou aqui e falou também comigo nos bastidores que você acompanha processos seletivos, entrevistas e tal. O que você mais observa que as pessoas erram nesses momentos? Eita, vem a dica, hein? Isso que fica a aí a gente dica, quer, é isso que a gente quer. Anota. Eu posso falar vários? Aham, pode. Pode.
a pessoa nem saber para o lugar que ela tá indo fazer entrevista. Sabe? Não faz nenhuma prévia da empresa. Um mínimo Google, tipo assim. Um Googlezinho, né? Um Googlezinho. Eu tô indo fazer uma entrevista na padaria. Que padaria é essa? Essa padaria existe até quando? Aonde essa padaria atua? Saber mais ou menos fazer uma pesquisa breve, sabe? Pro lugar que você tá indo, mais ou menos pra vaga que você vai exercer. A roupa também, porque tem gente que vai até de chinelo se deixar, entendeu? A sua aparência diz muito sobre você. Diz muito, entendeu? Sim. A sua imagem pessoal diz Sim. muito sobre você. E também você pensar um pouco quem você é. Quais são as suas expectativas? Porque tem gente que a gente pergunta, você gosta disso? Não sei. Sabe? Você saber quem você é. Você saber o que você quer, entendeu? Você já ir certo das suas expectativas. Você sabe que vão te perguntar seus pontos positivos, seus pontos que você tem que melhorar. 99% das entrevistas falam sobre isso, entendeu? Sim. Então você já vai com isso decorado, praticamente. E olho no olho, porque tem gente que tá falando com você... Olha pra cima. Eu acho que essas coisas são diferenciais. Ouviram, gente? Olho no olho, Exatamente. E aquela famosa pergunta, né? O que você quer ser daqui a algum tempo? Isso pega, às vezes, na entrevista, entendeu? Pega demais. Pode falar. Não, porque isso já me pegou uma vez, mas depois eu montei, tipo, realmente o plano que eu queria. E, cara, até as entrevistas pra mim foram, tipo, melhores quando eu tinha essa clareza de responder. Tipo, o que você quer daqui a 5 anos? Isso aqui. Pô, a pessoa vai te olhar assim. Muita confiança, isso aí, ó. Agora você fala assim, não, eu quero fazer isso, eu tô pensando nisso e nisso. Talvez isso aqui me ajude ou não. Isso. Cara, Bem estruturado, já né? mostra Bem domínio. estruturado. Por mais que você fale algum ponto a melhorar seu, a gente nem gosta de falar um ponto negativo. Sim. Um ponto a melhorar, você já tem que ir na estratégia. Sim. Eu sou assim, mas eu penso em ser assim, assim, assim. Que a pessoa já vai falar, poxa, essa pessoa, ela consegue ter uma visão além. Ela quer realmente mudar. Ela quer realmente fazer a diferença, entendeu? E aí, pra gente poder começando a ir pro final... puxa vida. Agora a dica... Agora que eu tô me sentindo tranquilo. Vamos parar de suar. Agora, dicas do Vitor também, né? Hoje no mercado de dados e no mercado tech, vamos dizer assim, né? Tecnologia. Foi muito moderno, viu? Tech. Pela idade que eu tô chegando. Você ainda vê espaço pra isso, né? Pra essa galera chegando hoje em dia. E além do espaço, né? Como eles podem chegar da melhor maneira nesse mercado, nesse nicho, que tá crescendo, né? Boa, tá crescendo. Mas como é que... Dá os caminhos da pedra aí, mais ou menos. O mercado de dados, ele ainda tá muito aquecido. Eu acho que ele vai ficar por um bom tempo assim. Eu acho que, assim, a pessoa tem que saber o que ela quer, assim, e ela se entender nesse sentido, tipo, são menos pessoas, são mais pessoas, porque ela vai realmente ali, e conhecendo as carreiras de dentro da área de dados, ela vai falar assim, pô, se eu sou mais pessoas, eu posso ser um analista de dados, que eu vou analisar o dado aqui, só fazendo um panorama para vocês entenderem, né? Analista de dados é quem trabalha com dado, entende muito de negócio e vai ter contato com o cliente ou com os donos ali, digamos, dos produtos, né? É bem mais para pessoas. O engenheiro de dados é quem está mais por trás ali, fazendo toda a movimentação do dado, coisas chegar daqui para ali, todas essas coisas funcionarem por trás ali para todo mundo usar. Tem o cientista de dados, que ele analisa o dado também, mas ele vai olhar mais no lado de previsão. Então é olhar tipo assim, a pessoa compra mais picolé no inverno ou no verão? No verão. Então, por exemplo, eu tenho que dizer que ela usa mais... compre mais picolé de estoque para ela poder vender mais picolé no verão, entendeu? Então, mais ou menos isso. Legal. Então, assim, a pessoa se entender, ela fala assim, pô, eu sou mais analítica, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito... Quer dizer, de estudar todo mundo tem que estudar todos, né? Isso aí não tem diferença. Gostar ou não. Esquece essa, estuda em todos. Mas... Tipo assim, eu gosto mais de estar perto das pessoas e entender o contexto de um produto, ou eu quero fazer uma coisa, vou ter que entender o contexto do produto, mas uma coisa mais técnica. Aí a pessoa, sabe, ela vai ali. E assim, pra começar, tem muito curso, muita coisa. Escolhe uma linguagem de programação, escolhe, ou já se tiver uma noção da área que vai, né? Assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Já vai de cabeça também. E principalmente assim...
olha a vaga no LinkedIn, o que ele pede? Isso eu fiz muito. O engenheiro de dados, o que ele pede? Ele pede isso, pede isso, pede isso, pede isso, pede isso, pede isso. Beleza. Pega uns cursinhos na Udemy, pega não sei o quê. E aí, assim, começa. Por quê? Você vai começar a se entender ali. E aí você vai ver, pô, é uma área pra mim. Não é uma área pra mim. Eu, por exemplo, na verdade, quando eu fui migrar de área, eu pensei em ser cientista de dados. Porque o que eu tinha pensado? Eu sou cientista aqui, cientista de dados, todo mundo... Não dá pra mim. Aí e foi isso, esse foi um processo. Foi tipo assim, eu comecei a olhar a vaga. Falei, tem isso aqui, eu não domino tanto. Tem não sei o que, eu não domino tanto. Falei, acho que não é pra mim não. Aí eu vi do lado assim, um engenheiro de dados, eu falei, aqui encaixa, hein? Olha eu aqui. E aí eu comecei a me desenvolver ali. E é isso, tem curso, tem muita mentoria, cuidado também com os coaches, mas tem muita mentoria no LinkedIn que é legal, assim, mentoria de carreira mesmo, pra você crescer e tudo mais. E eu acho que uma coisa que faz muita diferença no mercado de dados, assim, pra você começar a entrar, é ter um portfólio. Então, assim, começa a montar projetos, faz alguma coisa e apresenta isso de alguma forma. Uma estratégia que eu usei quando eu tava nessa foi, eu fiz um monte de curso, eu fiz um monte de bootcamp, que é tipo um curso, mas é mais rápido. Quando eu terminei, eu, fiz um projeto bem grande de engenharia, bem grande assim, pra mim, né? Depois descobri que não era nada, mas bem grande pra mim e eu fiz vários posts no LinkedIn. Mostrando o que eu sabia dali. Eu fiz isso, não sei o quê. Tanto que no primeiro emprego, quando eu fui disso, eu fui... não fui entrevistado, não segui na entrevista pra empresa. E depois, numa outra vaga que abriu, o gestor da vaga já tinha visto isso ali. Quando eu mandei de novo lá a minha aplicação, eu não fiz nem teste técnico. Porque ele já tinha visto que eu tinha alguma coisa. Então, assim... Cria alguma coisa, pega alguma coisa, tem dado, tem aos rodos aí no mundo inteiro. Então, você quer ser analista, faz uma análise legal, mostra os pontos positivos e negativos daquele dado. Aí, assim, cada área vai ter o seu ponto ali. Foca naquilo e começa a mostrar e começa a apresentar isso de alguma forma que vai ser legal. Tudo interligado, né? Criar um currículo muito bem. Segundamente, saber o que é um LinkedIn, isso é importante. É importante. Porque o seu currículo tem que estar no LinkedIn. Tem que estar no LinkedIn. E fazer as postagens corretamente e entender quem você vai seguir ali dentro. E aí, pra poder ajudar também o pessoal que tá vendo a gente, né? Quais são as suas visões de promissoras pra vaga? Por exemplo, quais são as tendências, né, que tem pra galera de dados, né? Quais são as tendências pra poder ajudar essa galera que tá perdida um pouquinho a se achar? A pergunta assim, de bate pronto. Tendência, mas o que você quer dizer com tendência? De ferramentas que eles têm que estudar. Tá. Cara, muito forte de dados é Python e SQL. Muito forte, assim, independente do que você for, porque, assim, no fim das contas, como a gente tinha falado aqui, né? Depois de um certo nível de linhas ali, não tem mais planilha, só banco de dados e tabela mesmo rodando. Então, o Python, por um sentido mais de automação do que vai vir, então, assim, de você conseguir construir tudo que você está pegando desse dado e o SQL é para banco. Então, assim, essas duas são coisas, muito fundamentais para você entrar na área. E aí, depois, assim, dependendo de cada lado que você for, se você mais para analista, você vai ter que aprender a fazer uns gráficos bonitos, uns dashboards bonitinhos. Se você for engenheiro de dados, você não precisa dessas coisas, graças a Deus. Aí você vai, né? Só construir, aí você vai trabalhar mais com automação também. Então, aprender a fazer uma coisa rodar várias vezes no horário certo. Enfim, tem muita ferramenta para isso. E aí você vai dividindo em cada especificidade. Mas a base, sim, Python, SQL... Tem outras linguagens também para maiores volumes de dados, por exemplo, Spark. Gente, isso é drogas mais pesadas. Então, cuidado. Mas é isso, assim, tem a base e depois tem o que vai especificando para cada caminho. E você, Esté, quais são as tendências de mercado que você enxerga lidando com pessoas? Eu acho que o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber o que você quer. Eu acho que em todas as áreas, né? Com o certeza. Autoconhecimento é essencial. Acho que é isso. Legal. E pra finalizar, se o Vitor do passado tivesse a oportunidade de escolher o que estudar hoje,
ele faria nanotecnologia ou faria outro curso? Quais são os cursos, assim, promissores que você acha? Nossa. Eita. Faria natação. Ficaria Faria natação. Viraria atleta, É isso. TikTok. TikTok, Eu falaria pro Igor do passado. Caraca, nossa, foi difícil, hein? Meu Deus do céu. Esther, vai pensando. Nossa, eu falou, eu também Já vou ter vou que falar, falar vai isso. pensando. Vai pensando aí. Gente. Olha, Começou em 2010, sua carreira Foi. acadêmica. Então você tinha alguns anos. alguns. Alguns anos. O que Poucos. você falaria lá atrás? Continua ou melhor aqui? Cara, eu acho que eu, sei lá, é porque na verdade eu penso que a gente é a soma disso tudo, né? É isso. Então meio que eu não diria pra mudar, senão eu não seria quem A eu gente, sou na hoje. nossa juventude, teve um congresso que essa frase fica na minha mente até hoje. A vida é a soma de todas Todos as os encontros que a gente nossas tem. escolhas. É. A gente teve um congresso de quando a Teve. gente era jovem. Quando a gente era jovem, nossa. Um tempinho, né? E essa frase Eu sou até jovem. hoje fica na minha cabeça também. É, Desculpa eu te cortar, fico... já Não. Mas eu acho que eu pensei, não sei se eu falaria pra mudar. Tá sabonetando na resposta. Tô. Tá. Pra caraca. Cara, mas eu... Mas não liga não. É muito difícil. Mas assim, olha, pra quem tá começando hoje, eu diria assim, se você gosta da área de tecnologia, cara, vai. Escolhe ali um caminho, não precisa ser área de dados mesmo, tem várias áreas de aplicações mesmo, de outras áreas da tecnologia que, cara, fazem muito sentido, vai na fé, estuda bastante, assim, a tecnologia tem uma coisa, tipo, todas as áreas você precisa estudar constantemente, Sim. mas na tecnologia você não pode parar nunca, porque de uma semana para outra aparece uma tecnologia nova, e se Sim. aquilo fizer diferença para sua área, Sim. você tá ferrado. Então tem que aprender também. E assim, não tenha medo de ar. Não tenha medo, porque assim, cara, é o que ajuda a gente a ir mais rápido e melhor, entregar melhor, entendeu? A fazer o nosso trabalho melhor. Então vai isso, escolhe o seu rumo ali dentro da área de tecnologia, escolhe legal o que você acha, não tenha medo de errar, porque você pode ser igual eu, escolheu, que eu não errei na verdade, né, mas assim, escolheu um caminho e depois falou assim, pô, não é legal, quero outra coisa, vai também, graças a Deus a gente tem possibilidade de mudar, Sim, então Sim. E o que Entendeu? muda muito também é o speaking em inglês, né, também, né? tem que Tem que ajuda aprender bastante. um pouquinho na área, muito Ajuda bastante. necessário. E aí, Esther, pensou na resposta. Sem Cara, sabonetar também. Eu sou igual o Vitor. Eu acho que, tipo assim, não que eu seja maravilhosa hoje, mas eu acho que quem eu sou hoje é a soma de tudo que eu já vivi. Então, na minha mente, se eu falo que se ele faria tudo diferente, eu acho que eu seria ingrata. Entendeu? Eu acho que eu seria ingrata com Deus, com as coisas que ele me permitiu viver. Mas eu acho que eu estudaria mais. Sabe? Porque mãe sempre fala, estuda, faz um concurso. A vida da gente é faz um concurso. Mas eu acho que eu estudaria mais, tipo assim, estudaria mais estética, estudaria mais administração. Eu estudaria mais. Eu acho que é isso, mas eu acho que eu não faria coisas diferentes. Porque eu amei viver aquilo tudo e tudo o que eu sou hoje é por conta desses momentos que eu vivi, Sim. entendeu? E estudar é a chave do sucesso. E estudar é a já chave tem do jeito. sucesso. Você é diferenciável. Tem jeito. Quando nem sei se essa palavra é diferenciável. Mas você tem um diferencial, Sim, né? sim. Eu falaria pro Igor do passado, dorme menos e estuda mais. Com certeza. Aceita que tem que ser dessa forma e É vai isso. embora. Escuta mais seus pais, como você falou. É isso. Faz total diferença. E pra acabar, acabou, né? Foi bem legal receber vocês. No final, a gente vai colocar o número de cada um pra vocês pegarem dicas de Pode mandar. Pode Não, tô mandar. brincando, senão vai Não, ser... pode mandar. Não, vai Pode ser mandar no bombástico esse Instagram. vídeo, então... Que isso? Não, assim, só não bota no YouTube meu número. É, Mas pode mandar pro pessoal Pode, e mandar pode mandar, mensagem. Isso não tem verdade. problema, não. Mas é legal, foi bem legal receber vocês. A gente aprendeu também muito com vocês. Sim, A que agradeço, uma honra. A gente. trajetória de vocês é muito bonita do que vocês fizeram e estão fazendo. Estão alinhando, né, a vida de vocês profissional com o pessoal, com a maternidade, paternidade e tudo mais, e sabendo equilibrar esses pratinhos. E a galera vê que é possível tudo isso, entendeu? A ideia desse episódio é isso, né? Legal. O mercado de trabalho tá aí. E a gente pode se reinventar inúmeras vezes. Sim. Exatamente. E errar muitas vezes. Sim. Com Mas certeza, também faz acertar parte. algumas vezes também, né? Não é ficar ancorado nos erros, né? E foi bem legal receber vocês e aprender com vocês e entender quem são vocês um pouquinho mais. E E título de curiosidade, você foi líder dos jovens também, não foi? Exatamente. Ou da Jubac? Não, foi dos jovens foi um Jovens, pouquinho. é. Foi um. Mas da Jubac também. Da Jubac só participei da diretoria.
Show de bola. Fiz nada, Viu, não. gente? Fez sim. Fez. E a criação da logo, foi você? Qual logo? Da logo da Juba, da Juba Pop? Que a gente tá tirando. Aquela pelo jeito. que tem um bonequinho. Não, eu acho que eu ajudei, mas não foi eu, não. Não, eu não tenho esse talento, não. Então, o Vitor ajudou na criação. Na ele criação, estava então, junto gente. com a equipe de criação. Mas ele foi líder, isso é importante. Exatamente. Então, gente, obrigado. De verdade. Obrigada, de coração. gente. Muito bom, Um obrigado. beijo, um abraço para todo mundo. Espero que gostem do episódio. Tchau, Tchau. gente. Até o ano que vem. Valeu.